e trazia esperança para aqueles que estavam naquela situação. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem está na sua cegueira espiritual, na sua cegueira carnal. E se não tem ninguém para falar para ele que ele está errado, que ele vai para o inferno, que ele está numa vida errada, ele nunca vai conhecer e reconhecer que ele está errado. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade confronta com seus erros, confronta com a sua consciência, confronta com os seus pecados, e ele é posto numa parede, e Deus aponta o dedo para ele e diz: você está errado, você tem que mudar de vida, porque a salvação quer te alcançar. E Paulo começou a pregar o evangelho ali. O templo da deusa Diana começou a esvaziar. Você quer ver, irmão? Começa a pregar o evangelho na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho. Começa a pregar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é o maior poder que tem. Os psicólogos são bons, mas eles são limitados. As clínicas são boas, os hospitais são bons para tratar com a libertação. Até hoje não consegue resolver o problema dos menores infratores. Até hoje a nossa sociedade não conseguiu ainda descobrir como que soluciona o problema da Cracolândia no Brasil. Como que consegue mudar essa geração que está vindo? Mas eu quero te dizer uma coisa: começa a pregar o evangelho, começa a levar o evangelho, que você vai ver, o evangelho tem entrado nos presídios, e aqueles marginais de alta periculosidade têm se transformado em pregadores, em pastores, em missionários. Por quê? Porque o evangelho, ele é poder. O templo de deusa Diana começou a se esvaziar, irmãos. E o povo começou a vir. Aí aqueles que faziam as esculturas começaram a falar: puxa, nós vamos perder nossa profissão, porque esse Paulo chegou aí, rapaz. O povo não quer vir mais adorar Diana, daqui um pouco o templo vai fechar, daqui um pouco nós vamos perder nosso emprego. Vamos tentar atrapalhar esse homem. Irmão, pregar o evangelho é desafio, e é uma tremenda de uma responsabilidade. Um homem só causou um alvoroço em uma nação toda. Que coragem que Saulo tinha, que ousadia que Paulo tinha, que homem tremendo, irmãos. Ele era um missionário que estava debaixo de uma tremenda, de uma responsabilidade. Paulo dizia assim: eu prossigo para o alvo, o meu alvo é Cristo. Paulo, você vai parar? Não vou parar, porque está posto em mim uma responsabilidade, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Houve um maior avivamento em Éfeso. Os bruxos, a história diz que eles traziam seu livro de bruxaria, seu livro de astrologia, queimavam em praça pública e se prostravam no Deus que Paulo pregava. Eu me lembro que quando eu cheguei num determinado país para me pregar o evangelho, já tinha pregado na minha cidade de manhã, de tarde, de madrugada. Eu fazia parte da equipe de evangelismo da minha cidade. E a gente saía nas madrugadas pregando. Já preguei na praça, já preguei no hospital, já preguei nas esquinas, já preguei na igreja também. Todos precisam ouvir o evangelho. E eu cheguei naquele determinado país e começamos a pregar o evangelho. Aí alguém falou para mim assim: rapaz, aqui é difícil.
A maioria do que vem aqui morre espiritualmente. Aqui é cemitério de crente. Aqui não é Brasil, não. Brasil, cada esquina tem uma igreja. Igreja para todos os gostos. Tem igreja para todos os gostos no Brasil. O evangelho é pregado nas rádios, na televisão, nos hospitais. Tem equipe de evangelismo. O povo do Brasil já conhece Jesus, só não quer seguir porque não quer compromisso com o evangelho. Eu comecei a pregar o evangelho, eu e minha esposa. E alguém falou para mim: rapaz, aqui nunca deu certo, que é um lugar difícil. Na Espanha, a partir da meia-noite até as 5 da manhã, a televisão é tudo liberado. Filmes de qualquer categoria que você pensar. Sexo livre na rua, nas praças. Uma frieza espiritual tremenda. Os escândalos que já surgiram, já esfriou as pessoas já não acreditam no evangelho. Porque os que passaram por lá fizeram feio, não deixaram uma boa referência. Por isso que a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E começamos a pregar ali e ganhamos uma prostituta. E ela começou a vir para a igreja. E ela falou: eu vou trazer o meu esposo. E ela trouxe o esposo dela. Ele era um espanhol que era cliente dela e a juntou com ela. E aí falou para ela: não precisa mais sair da prostituição. E ela tinha que sustentar os filhos dela no Brasil. E ela estava ali naquela situação. E eu comecei a conversar com ela e ela disse para mim: eu estava um dia lá no prostíbulo. E eu entrei no banheiro e eu chorei. E eu disse: Deus, eu sou desviada. Manda alguém aqui pregar o evangelho, pelo amor de Deus, senão eu vou me matar. E a mãe dela era do ciclo de oração, ainda é, orando por ela. Olha o mistério aí. Uma oração ali e um clamor lá. Deus ouve a oração daqueles que clamam. E eu comecei a pregar para ela. E ela falou: você é a resposta da oração. Eu comecei a pregar para aquela mulher, irmão. E de repente ela trouxe as amigas dela. E a igreja começou a encher. E elas falaram: nós precisamos pregar para essas pessoas aqui. E Jesus começou a fazer a obra. Aonde ninguém quer ir, o Espírito Santo vai. Aonde ninguém quer estar, o Espírito Santo envia. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, que coisa linda quando as 4 se encontraram na igreja. E uma dizia assim: ó, não fala para o pastor, porque ele vai descobrir. Não fala para ele não. Aí a outra falou assim: ah, vamos falar logo de onde que nós era mesmo. E quando elas vieram conversar para mim, eu falo: fica tranquilo, não importa o seu passado, o que importa é de Jesus para frente. Antes de Jesus é uma coisa, depois de Jesus vai ser uma nova vida. E ela se reunia, irmãos, se tornaram as melhores obreiras que tinha na igreja. Todo culto estava elas 4 lá. E elas começaram a trazer o marido dela. Um era meio português. E ele sentava lá meio cara fechada. Aqueles bigodão assim. Com todo respeito, os irmãos que têm bigode, não estou falando mal. Ele sentava lá. Não era uma igreja grande não, irmãos. Era uma igreja pequena, de 6 por 4. Não importa o tamanho na igreja, não importa o local. Se tem o evangelho ali dentro, o evangelho preenche os espaços. Vamos fazer culto domingo de manhã, vamos fazer. Irmãos, ide por todo mundo, pregai o evangelho.
Que evangelho estamos pregando? O evangelho da santificação, o evangelho da vida separada, o evangelho do compromisso com Deus, o evangelho que confronta o pecado, ou o evangelho que não tem nada a ver, tudo é normal? Tem a ver sim. Tem gente que fala assim que roupa não salva mesmo não, mas quem é salvo sabe como se vestir. Quem pode adorar o nome santo de Jesus aqui nesta noite? Como crerão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo entendeu o chamado. Não vou pregar onde Cristo já é conhecido, para mim não edificar sobre fundamento alheio. A preocupação de muitos hoje, irmãos, não é pregar o evangelho. A preocupação de muitos hoje é abrir igreja. Abrir igreja é uma coisa, pregar o evangelho é outra coisa. Estamos nos últimos dias que o coração de muitos tem endurecido. A falta do amor já está se acabando. Como eu falo do amor, eu falo do sentimento. Sabe como que você vê se a pessoa tem um coração missionário? É se ele encontra uma pessoa escrava do diabo e ele fica rindo, ou se ele chora. Se você encontrar uma pessoa que é escrava, aqueles dependentes, aqueles que estão no fundo do poço, e você olhar para ele e sorrir, você não tem coração missionário. Agora, se você chorar com as misérias dele, você tem um coração missionário. O apóstolo Paulo pregava e tinha uma vidente muito conhecida na cidade. Ela tinha seus patrões e ela trazia muito lucro ali para aquela cidade, através das adivinhações, do engano que ela estava. Estamos na era do engano. Satanás está usando a palavra, usando a Bíblia para enganar as pessoas. Usar a palavra, não entendo, a palavra de Deus sim, mas se ela é usada, e João disse, quem aumentar ou quem diminuir, vai sofrer as consequências. Eu não posso aumentar o que está escrito, e também não posso diminuir o que está escrito. Jesus foi confrontado com o diabo. Jesus, o Filho de Deus, você imagina nós. Jesus está escrito. Jesus também está escrito. E foi uma guerra na palavra, e foi uma guerra na palavra. Por isso que crente tem que ter Bíblia. Você quer ser missionário? Navega na Bíblia. Não é só para encher de conhecimento, para ficar humilhando os outros que não sabem falar direito. Não estou dizendo isso. É para você confrontar. Quantos missionários vai para países aqui mesmo no Brasil, e chega uma seita herética e coloca ele no bolso e ele não tem resposta. Chega um do ocultismo, do espiritismo, de tantas religiões, e começa a confrontar, e ele não conhece a Bíblia, ele não tem defesa, ele não tem o escudo, e ele é humilhado diante daquela confrontação. Eu conheço missionários que foram para fora, em vez dele salvar o muçulmano, ele que virou muçulmano. Em vez dele converter o budista, ele que começou a virar budista. Foram em Jerusalém e começaram a adorar o monte da transfiguração, aquele monte, o muro da lamentação, melhor. Chegam lá, eles começam a guardar o sábado, e aquilo faz a cabeça dele. Por isso que eu falo para você, missionário tem que estar alicerçado na palavra. Medita nela de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Estamos em uma guerra de palavra, estamos em uma guerra de mensagem, mas nós não vamos perder, porque Jesus está levantando um exército poderoso na terra.
Está vindo o armamento do céu para crente que quer guerrear. Esta noite,